Bom dia a todas, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Fico feliz que a gente tenha conseguido fechar essa reunião, estava difícil, porque a nossa agenda realmente está sendo muito demandada. O Brasil está passando por uma transformação digital muito grande, sem precedentes, e a gente esteve por muito tempo atrasado nesse processo de transformação digital. O bom é que agora o pessoal está correndo atrás, as instituições estão correndo atrás, e aí a gente está vendo aí uma sinergia em busca de referenciais adequados. Em princípio, eu tenho um material aqui, eu tenho um slide, mas eu não vou nem exatamente fazer como uma palestra, uma apresentação. A ideia é que eu até possa usá-lo aqui para apresentar algo graficamente, mas eu vou fazer um diálogo, vou tentar fazer um diálogo bastante curto sobre o que é esse repositório arquivístico digital confiável, que é obrigatório para os órgãos públicos, mas que não é obrigatório para iniciativa privada, mas, ao mesmo tempo, sim, é boa prática. Sim, é um padrão ouro, é um referencial interessante para garantir segurança jurídica das informações que vocês forem preservar e dar acesso a estas informações, documentos, memória e conhecimento. Então, veja, é um ambiente de convergência que a gente está falando, e a gente está falando que os documentos digitais, que a informação digital, ela é sensível, ela é fácil de ser adulterada. E a partir disso a gente tem que ter um cuidado. Vejam, imagine nós começarmos a dar acesso a documentos e informações do Sebrae num portal ou num site que não é responsível a ataques. Nós teríamos uma situação muito complicada. Um hacker poderia invadir e colocar pornografia infantil dentro desses documentos e dificilmente a gente conseguiria recuperar como foi feito esse ataque ou como essas adulterações foram realizadas. Olha, outra coisa é que a gente até vai começar, ou vocês vão começar com um acesso, uma transparência de documentos analógicos que vocês vão digitalizar, vão representar e vão dar acesso. Mas é inevitável, vejam, é inevitável que vocês vão começar a produzir nativos digitais, nato digitais, e esses nato digitais só existirão em ambiente digital. E esses nato digitais terão que ser cuidados para serem mantidos autênticos ao longo do tempo. Olha o perigo disso. Se eu começo a produzir nato digitais no Sebrae Maranhão e eu não controlo que esses documentos sejam mantidos seguros, autênticos, preserváveis ao largo do tempo. Então, o que nós vamos dialogar aqui, a ideia do que nós vamos conversar, nós vamos dialogar sobre uma ferramenta muito robusta. Quando eu estou falando de ferramenta, eu não estou falando de software, eu estou falando antes do software, eu estou falando de uma construção teórica que foi feita, que é o RDC-ARC, que é o Repositório Arquivístico Digital Confiável, que inclusive é uma norma ISO internacional. É a ISO 14721. Se qualquer um de vocês agora, seja de TI, de arquivo, de biblioteca, de museu, de administração, for buscar agora na internet, no Google, qual é a norma mais importante de preservação digital no mundo? Vai saltar para vocês, pode ser pedido até via inteligência artificial, até por chat GPT vai saltar a ISO 14721. É o melhor e mais reconhecido e mais respeitado referencial de preservação digital no mundo. Essa ISO 14721, a gente apelidou ela de modelo OAIS. E ela nos apresenta como se fosse um framework de preservação digital, um sistema de preservação digital em que nós temos que ter uma espécie de back-end, um lugar de garantir a preservação, que é o ambiente de preservação, e um front-end, que é aquele lugar em que o nosso usuário vai acessar as informações. Que a gente já vai começar a colocar nome das plataformas aqui em software livre. Então, o back-end é o Arquivemática, que é software livre. E o front-end é o Atom, que nasceu como ICA Atom. Foi um projeto que foi desenvolvido em parceria com o Conselho Internacional de Arquivos, o ICA.
tá? O International Consilium Archives. E esse processo de construção de software livre foi exatamente porque eles dialogaram e viram que existia um problema das instituições em poder comprar ou pagar licença de ferramentas robustas que garantissem segurança jurídica, que garantissem que esses documentos fossem mantidos autênticos ao longo do tempo. Por isso que essas ferramentas foram construídas. Então, olha só, até esse material aqui, por mais que tenha muito material teórico, eu vou compartilhar com vocês logo em seguida, não se preocupe que eu não vou dialogar sobre nada disso aqui. A norma mais importante no Brasil, que foi a tradução dessa ISO 14721 para o Brasil, é essa publicação aqui. É a resolução do Conselho Nacional de Arquivos, do CONARC. Diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. RDC-ARC. Ela é a resolução número 43 de 2005 do CONARC. Ela é obrigatória para entidades públicas e ela é recomendada para iniciativa privada que queira um framework, um ambiente de preservação e de acesso seguro. Ela nasceu como Resolução 39 e ela foi atualizada já para Resolução 43. Então, ela não é uma ferramenta qualquer. Ela não é um software qualquer. Ela é um ambiente que, se alguém tentar invadir o Arquivemática, não vai conseguir. Porque ele é todo protegido, porque ele é um ambiente informático responsível ao ataque. Ele não dá acesso do original. O original fica dentro de um pacote IP de arquivamento, de preservação. O acesso se dá num DIP, que é num protocolo ou num pacote de transparência ativa, de acesso. Então, quando nós estamos falando aqui de Atom, a gente está falando que é a plataforma de transparência. Quando a gente fala de preservação, a gente está falando do Arquivemática, que é a outra ferramenta que vai proteger esses documentos seguros, preserváveis e responsível a ataque ao longo do tempo. Essa é a norma ISO. Essa é a 14.721. É esse o desenho que nós temos que implementar nas instituições. Vejam que, muito à esquerda, estão os sistemas de gestão documental. Os SIGADs, tá? Os sistemas que produzem e mantêm documentos nas primeiras duas idades, corrente e intermediário. Por lei, isso é uma lei federal, a Lei 8.159, e agora eu estou falando de uma lei que impacta também no órgão privado. Esses documentos têm que ser arquivados a partir do momento que vence a sua tabela de temporalidade no corrente intermediário. O lugar de arquivamento é essa caixa que vocês estão enxergando no centro, que é o Arquivemática, que é o RDC-ARC. Quando eu mando documentos do meu sistema de gestão, que pode ser a minha dissertação, o meu processo, a minha ficha, o meu memorando e etc., eu mando ele nesse pacote ali que é chamado de SIP, de submissão. A partir desse momento que eu enviei esse pacote, esse documento dentro do pacote, e tudo isso está estandardizado nessas normas e nesses padrões e nesses softwares, o Arquivemática, que é o software livre, vai se encarregar de conformar o pacote IP de arquivamento. Olha, eu posso mandar um documento com vírus. O Arquivemática vai tirar o vírus, ele sabe como tirar. Eu posso mandar um documento em formato proprietário. O Arquivemática, que é o software livre, que é o RDC-ARC, ele vai converter para um padrão aberto sozinho. Mas o legal é, se eu, ser humano, tentar converter esse documento, a gente chama de ruptura de cadeia de custódia. Esse documento perde autenticidade, porque eu pergunto para vocês, quem garante que quando eu converti para um formato aberto, eu não cortei parte do vídeo para privilegiar uma pessoa, um amigo meu? Quem diz que eu não fui lá e não coloquei uma informação? Eu estou convertendo no meu desktop, eu posso fazer tudo o que eu quiser. E eu devolvo para o ambiente esse documento já adulterado. Então, esse ambiente ele é feito para converter tudo no próprio ambiente, garantindo a autenticidade. Ele gera o IP, que é o de arquivamento, e o Atom, o ICA Atom, vai se encarregar do acesso, da transparência,
que é o DIP. Então, veja, a caixa, aquela caixa que vocês estão enxergando aí na imagem, ninguém tem acesso. É protegido. Somente o administrador de preservação digital. Ele não estará na internet. Isso está na norma ISO. Por que foi colocado isso? Porque existe um entendimento na computação de que todo e qualquer ambiente que um usuário possa ter acesso, ele pode ser invadido e pode ser adulterado. Leve mais tempo ou menos tempo, mais recurso computacional ou menos recurso computacional. Todo e qualquer, isso é uma máxima, uma verdade científica hoje. Todo e qualquer ambiente computacional, todo e qualquer sistema de informação pode ser invadido e adulterado. Os próprios algoritmos obsolecem. A própria assinatura digital, o algoritmo da assinatura digital, seja ICP Brasil ou etc., vai obsolecer. Então é por isso que esses documentos têm que ficar isolados num ambiente protegido, que é o IP. Por isso que essa norma ISO criou essa sistemática, esse framework, esse ambiente de preservação digital. E como é que o usuário tem acesso? Através daquele pacote DIP de disseminação na plataforma de acesso. Estou quase acabando a parte desse diálogo introdutório aqui. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, se a plataforma de acesso, que ali em inglês é o consumer, ela vai estar acessível ao cidadão, ela pode ser invadida. Claro que ela pode. Todo e qualquer ambiente computacional que esteja acessível ao usuário pode ser fragilizado e invadido ao longo do tempo. O usuário vai invadir o DIP, o pacote de disseminação, e não o original. O original estará dentro do IP protegido. Vejam que magnífica a ideia que foi criada nessa norma ISO internacional e nesses softwares livres que foram construídos. Então, o DIP é invadido, o Atom pode ser invadido, mas eu tenho controle através de hashes e checksums que foram lá para aquela plataforma. E eu tenho o original preservado aqui no meu ambiente no IP. Eu posso disparar o DIP para aquela plataforma a hora que eu detectar que houve uma invasão. Nunca haverá a corrupção do original. Jamais haverá a corrupção. Por isso que esse ambiente de preservação digital, que está separado, isolado, tem que ser protegido, tem que ser separado. E o acesso, que é essa outra plataforma, que é o Atom. Isso tudo está regulado nestas 3 normas ISO internacional. A bem da esquerda, 14.721, que é o modelo AIS, que é o como fazer. A do centro, que é a ISO 16363, que nós podemos auditar e certificar esses repositórios digitais, isso instituições públicas que são demandadas, para manter documentos autênticos, um processo judicial. E ainda a ISO 16919. Olhem que complexidade. É uma norma ISO que audita e certifica o auditor que auditou e certificou o repositório digital confiável. Esse é o ambiente do modelo AIS, desse ambiente de preservação digital, e os softwares, pelo menos esses que a gente vai conversar agora com vocês, que vocês vão me fazer pergunta e vamos dialogar, são livres, foram construídos para atender esta norma ISO. Tá? O Arquivemática é o de preservação, e o Atom é o de acesso, o de transparência ativa. Vejam que a própria norma diz, esse ambiente tem que estar isolado, o de preservação. Ele não pode estar acessível ao usuário. E tudo que eu ficar passando agora aqui, ó, mostra a complexidade desse ambiente que é usado para arquivos nacionais. A origem dessa norma, que foi criada na NASA, exatamente, a Agência Espacial Norte-Americana, que tinha problema de invasão, problema de corrupção, e não sabia como dar conta da complexidade. Então, todos os próximos materiais, que eu fui até tentando passar rápido, falam desse Arquivemática, falam do Atom aqui como plataforma de acesso e transparência ativa, como lugar de memória, sabendo que acesso tem que requerer um pedido, e transparência é outra coisa. Transparência é quando as informações são públicas
a minha instituição detecta que não tem problema de privacidade e eu já deixo disponível. Veja que o acesso do DIP é a última parte. O acesso do DIP também é feito internamente. Nós estamos falando de um framework que é usado, inclusive, para informação pessoal, inclusive para informação protegida, inclusive para informação com registros sensíveis, complexos, LGPD. Então, eu vou fazer um DIP numa intranet, não público. Eu vou ter um Atom interno da minha instituição, acessível somente para os meus usuários, e eu vou ter um Atom público, que é aquele que é transparente à minha cidadania. Pessoal, eu paro aqui, até porque a ideia é que eu não me alongue, e agora a ideia é estabelecer um diálogo, estabelecer uma conversa, que vocês me façam perguntas, que a gente dialogue sobre isso que eu tentei, de forma resumida, apresentar aqui para vocês, que é esse ambiente de preservação digital sistêmica, cadeia de custódia, preservação digital sistêmica, modelo OAIS, que é uma norma ISO internacional, e que já temos softwares livres, não tem custo nenhum, qualquer instituição pública ou privada pode fazer o download, instalar, customizar, basta que a própria casa queira implementar esse ambiente seguro, confiável e de preservação digital e acesso a longo prazo. À disposição de vocês. Então, professor, vai aqui as minhas inquietações, né? Sebrae Maranhão. Sebrae Maranhão, a gente tem uma unidade de tecnologia da informação, a UTIC, que lá onde fica todos os nossos equipamentos, né? Nossos servidores e toda a nossa informação. E temos o arquivo, que desde 2018 a gente vem fazendo a conversão digital dos documentos com base às normas recomendadas pelas câmaras do CONARC. E aí todo esse material que está convertido, ele está sendo colocado em uma pasta de rede dentro de um servidor, que este servidor é o mesmo servidor que todo mundo usa na casa. Ele só não tem acesso à pasta porque ela é de acesso restrito, mas é o mesmo servidor que atende a casa toda. E hoje a minha dificuldade, eu já li muito sobre tudo isso que o senhor falou, e eu sou analfabeta de tecnologia, porque eu sei o que eu quero, mas quando começa a falar essas palavras bonitas aí do inglês, né, esses nomes que é específico da área de tecnologia, eu não compreendo. Eu só compreendo aquilo que eu consigo traduzir, que eu consigo entender o que é que eu quero. Então, o que é que eu quero dentro da minha responsabilidade que eu tenho hoje? É entender que nós temos documentos que já é de domínio público, porque o Sebrae, a gente vive de recursos públicos também, uns que a gente busca e outros que a gente recebe. Então, maior parte do que a gente produz, ele é de conhecimento técnico voltado para a micro e pequena empresa. E a gente também tem aqueles documentos administrativos internos que é voltado para o corpo funcional, que está ligado lá com recursos humanos, com parte de questão de financeiro, com parte de auditoria. E aí eu estou com essa massa documental já convertida, a gente tem uma massa nato digital distribuída na casa, onde a gente não tem um controle de como isto está, nos computadores, nas pastas de rede, nos pendrive, nos sistemas, e alguns softwares de programas como o Fluig, que é da Totovis, que a gente tramita por lá documentos de processos e tem muitos documentos já inseridos de forma digitalmente, in natus digital. E o GEDOC, que é um outro sistema que foi descontinuado, mas a gente ainda tem documentos que constantemente eu estou com acesso ainda a ele e vou pesquisar as informações que os funcionários vão buscar. E hoje, eu estava na minha cabeça que eu precisava só do IC Acton, mas agora eu vi que eu também vou precisar do arquivo EMACT.
E quando você me fala para nós que esses softwares são livres, e a gente não tem na casa, aí eu vou pedir depois ajuda aí para os meus colegas da tecnologia, que é da minha própria unidade, a gente não tem braço para trabalhar essa customização desses dois softwares para atender a nossa necessidade. E saber se realmente isso também, feito isso daí, se isso vai nos dar o que a gente quer. A transparência do conteúdo que a gente produz para o nosso cliente entrar lá na internet e pesquisar. O conteúdo que a gente produz internamente, que os colegas ainda, não é externo, é interno, ele precisa procurar e localizar, sem que eles demandem para a gente do arquivo, que às vezes eu estou agora procurando os projetos de engenharia. Eu estou com 15 dias procurando isso, porque muitos estão convertidos e outro tanto não estão. E aí eu tenho que pegar prancha por prancha e analisar se aquilo é o que a pessoa está querendo. E aí que a gente eu estou pedindo socorro. E como é que a gente pode chegar até vocês para nos ajudar? Mas antes de vocês falarem, eu quero que meus colegas aí, universitários, me ajudem no que eu estou falando, por favor. A gente, bom, o Carlos pode falar porque tem mais tempo de tecnologias aqui. Eu estou há 3 meses, viu, Daniel? Mas a gente não tem um sistema, né, que possa fazer a ação que a Márcia quer. E realmente os colegas que têm da TI aqui, eles têm demandas a atender e realmente a gente tem dificuldade de desenvolver sistemas, né? Eu tenho alguns colegas que eu sei que trabalham com softwares livres, né? Trabalham aí com Linux, né? Mas eu não sei até que ponto eles teriam disponibilidade para desenvolver algo que seria a contento daquilo que a gente queria ter no nível que a Márcia está pretendendo aí na visão dela, né? Eu também queria, ao mesmo tempo, Daniel, que você mostrasse aí um front-end de uma solução que você já usa aí, para a gente ter uma ideia de como seria também, já aproveitando aqui o gancho da pergunta aí da questão da Márcia. E isso é uma questão que a gente precisa depois alinhar aqui também, porque no momento que a gente vai tentar adquirir aí uma solução, claro, essa solução aí ele é gratuita do que você está mostrando, né? Uma aquisição aí seria de uma empresa ou de uma pessoa que pudesse desenvolver, tendo conhecimento de tudo que você mostrou, de integrar essas ferramentas, esses frameworks, né? E integrar o back-end com o front-end, com tudo, com todos os problemas que a gente tem, porque a questão também é que essas aplicações elas precisam se comunicar com os sistemas proprietários que a gente tem, né? Que é o caso do Fluig. Então, o Fluig é uma plataforma que a gente vai ter que acessar os dados. Se eu tiver o número do protocolo que a gente fez já no sistema, a gente acha o documento. Se não tiver, esqueça o documento, né? Então, alguns desses sistemas que a gente utiliza aqui, a gente tem que de alguma forma saber uma forma de exportação, uma forma de acesso, né? E aí teria acho que você está mostrando aí mais ou menos como é que seria a forma de acesso que ele teria que ter, e a pessoa teria que entender a forma, junto com a nossa TI aqui, fortemente, de acessar, até para o acesso, né, a porta de acesso, inclusive a porta física, né, não ser uma porta que possa ser usada aí para fazer um ataque, como já aconteceu aqui dentro do Sebrae, antes da minha chegada ano passado, e inclusive da perda de documentos, especificamente, né. Então a gente precisa estar atento a essas questões. E o que salvou a nossa UF foram os backups que estavam guardados aqui no arquivo, porque eu guardo backups no arquivo aqui, as 7 chaves. Inclusive, eu estou no processo de migração de mídia, né? Porque muitos estavam em CD e agora nós estamos migrando aí para a mídia de HD, né? Então, se não fosse isso, a gente não tinha recuperado esse ataque que a gente passou. É isso mesmo, Márcia. Teve uma grande dificuldade com aquela questão do ataque que tivemos lá no começo do ano. Deu dor de cabeça para muita gente. E a respeito aí, pelo que eu entendi a questão do sistema, a gente não tem
pelo menos, a gente não tem um sistema próprio para que pudesse armazenar. Pelo que estou vendo, a gente teria que ter máquinas próprias para poder fazer o armazenamento da nossa unidade, inclusive para essa questão desse sistema, e para que pudesse rodar fora a parte, porque, como a Márcia falou, os nossos arquivos lá são armazenados em storage. Eu creio que a unidade que trabalha com essa questão de documentos deve ter armazenado junto com os demais arquivos, né? Com demais arquivos que são de outras unidades, que às vezes não se casam. Então deveria ser sistemas à parte, armazenamento também, tudo à parte, para que fosse exclusivamente para esse tipo de serviço. Aí eu acho que teria que alinhar com a UTIC, né? Para verificar como é que a gente poderia fazer a respeito sobre esse assunto. Mas teria que ver com o Marão, que ele pudesse nos ajudar nessa questão aí. E aí, as minhas inquietações mediante tudo isso, né, é saber como é que a gente pode ter a Universidade, né, Fluminense, com o professor Daniel Flores, nos dando apoio, uma vez que vocês sabem a receita do bolo, não adianta eu tentar fazer que talvez eu não chegue dentro dos padrões, mas se vocês já estão dando, como é que a gente pode ter a possibilidade de ter esse apoio com vocês? De que forma é? É através de um convênio? A gente precisa contratar? Como é que as outras instituições fazem com vocês? Para que a gente possa até, de repente, eu aprendi isso agora, né, fazer uma prova de conceito, até para a gente também, porque a gente precisa sensibilizar a diretoria. E também nós estamos como meta de equipe, criar um projeto voltado para essa área. E a gente quer criar um projeto onde a gente possa executá-lo, não criar de forma ilusionária ali, entrar nos devaneios, né? Então, a gente não está mais nesse momento, a gente está no momento agora das coisas que venham ser concretas. E eu fiquei muito encantada com a apresentação lá nos 100 anos do arquivo do Tribunal de Justiça, quando o Christopher apresentou lá o material dele. E aí eu não quis me antecipar, porque eu quero fazer uma visita técnica a ele, para eu ver. Mas eu quero saber como é que a gente faz como é que a gente começa, para a gente trabalhar esse software livre, se a gente tem que fazer um tipo de adesão para poder aderir a eles, porque na casa nós não temos gente para trabalhar, e nem na equipe da UIN. A gente não pode ficar testando, não, eu acho que eu sei fazer. Não, a gente tem que partir para algo que a gente possa disponibilizar. Terminei minha fala, professor e professor... Ok, Daniel, pode com você agora. Tá bom, deixa eu fazer um diálogo então com vocês e tentar responder um pouco. Eu gostei porque, na verdade, vocês deram um diagnóstico da instituição e o diagnóstico não foge da maioria da realidade das instituições brasileiras que a gente está presenciando. Quer dizer, as instituições até tentam fazer de forma empírica alguma coisa. Digitalizar e colocar numa pasta compartilhada. Digitalizar e colocar na nuvem. Digitalizar e colocar num sistema que eu contratei com uma empresa privada que veio e me ofereceu. Ou então, vários sistemas de informação que eu contratei, sejam antigos ou sejam atuais, e eles não conversam entre si, não há convergência nenhuma de nada. Vejam que doideira, vejam que Torre de Babel, né? Vejam que loucura. A primeira coisa que vocês precisam ter entendimento é que vocês precisam de um ambiente de preservação digital. É a primeira coisa. E aí, olha o que está na tela aí, olha a apresentação. Esse é o modelo AIS, e aí vocês têm que começar a olhar para essa ISO internacional, para essa ISO 14721, e começar a detectar os lugares daí. Primeira coisa, vocês foram me falando de sistemas de informação que vocês têm, que vocês estão produzindo documentos arquivísticos. É o Producer ali, gente. Vocês têm aí, acho que o TOT, vocês devem ter um outro sistema de informação gerencial, vocês têm um sistema que produz processos na casa. Esses processos todos, eles precisam ser arquivados em um lugar de preservação. Mas um lugar que seja convergente, um lugar único.
Porque tudo isso tem que estar identificado pelo plano de classificação de documentos, pelo PCD. Então, veja que essa norma ISO, ela tem esse lugar para vocês. Hoje vocês não têm. Hoje vocês estão digitalizando e estão colocando num lugar transitório, que inclusive é perigoso, que pode ser invadido, que pode ser adulterado. Vocês precisam digitalizar ali no Producer, fazer pacote CIP e mandar para o Arquivemática. Vocês têm que pegar esses processos que vocês têm hoje tramitando na casa e fazer pacote CIP. O Arquivemática tem uma API, que é uma API para fazer arquivamento. Uma REST API, chamadas REST API, sabe, que não precisa desenvolver nada. Olhem, isso é importante. Não se está falando aqui em desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento, é que vocês vão colaborar para o projeto central da empresa. A ideia é que vocês usem essas ferramentas sem desenvolver nada. A ideia é que vocês sejam usuários. Porque a partir do momento que a gente pensa em desenvolvimento, aí tem um nível de complexidade aí. De criar time de desenvolvimento, de criar repositórios, ter um GitHub local, um GitHub público, isso não. Isso é uma complexidade que não se está pensando e não se pensa nessas instituições. A ideia é que vocês sejam usuários, façam download de ferramenta livre, instalem na casa e usem. Usem como elas foram desenvolvidas, como elas estão prontas para serem usadas. E é para isso que o Arquivemática tem esses APIs, esse conjunto, esse REST API, para que vocês possam pegar esses sistemas de vocês e interconectarem com esse ambiente convergente que é o Arquivemática, que é o RDC Arc. Comece a mandar pacote de preservação para esse arquivo permanente, para esse lugar de memória que é o Arquivemática. Se vocês mandarem desses sistemas em formato proprietário, não se preocupe, o Arquivemática vai converter. Se vocês mandarem material com vírus, não se preocupe, o Arquivemática vai tirar, ele foi desenhado para isso. É uma ferramenta livre e extremamente complexa. E aí, depois desse hype, aí é que aparece o DIP, que é a transparência, que é o acesso, que é o Atom. Agora, olhem, veja que tem um vermelho destacado ali, ó, porque a maioria das instituições, quando começa, ela não começa essa sistemática toda, porque é complexa, tá? Porque tem que treinar a equipe, porque tem que preparar. Então, geralmente, as unidades começam só com o DIP, só com o Atom. Aí eu retomo o que a Márcia falou, começa com o Atom, começa com a plataforma de acesso. Começa pegando documentos e colocando lá no Atom direto, lá no front-end, não no back-end, tá? Porque depois, no futuro, dá para fazer o que a gente chama de cadeia de custódia digital inversa. Começa a colocar lá, e aí depois que tiver o Arquivemática, que é mais complexo, a gente pega os documentos que foram para o Atom e captura para dentro do Arquivemática para fazer o wipe, para fazer o arquivamento. Então, nesse sentido, vejam que vocês já têm aí uma recomendação e uma alternativa, que é comecem com o Atom já urgentemente, como lugar de transparência único, centralizado. Márcia digitalizou DVDs, vai para o Atom. Márcia digitalizou processos, vai para o Atom. A equipe digitalizou documentos, vai para o Atom. No plano de classificação, com aquela navegação multinível, tudo fácil de encontrar, indexado. O pesquisador de casa vai digitar os pontos de acesso, os assuntos, e vai achar o documento. E vai recuperar. Tá? E no futuro pensar em colocar o ambiente de preservação, colocar o Arquivemática. O mais importante é, vocês vejam que vocês têm que trabalhar com essa ideia do todo. Porque senão vocês sempre vão ficar batendo pino ao redor de uma ferramenta, de uma solução, de uma tecnologia, ou vão ficar dependentes. Tá? Eu vou passar para vocês agora, mas eu vou abrir aqui algumas ferramentas Atoms, alguns frameworks de instituições públicas ou privadas que usam o Atom como lugar de transparência.
Então, assim, ó, devolvo a palavra para vocês, mas eu vou ficar abrindo essas ferramentas e mostrando como é que funcionam essas ferramentas que dão acesso a documentos. A primeira que eu vou mostrar é da Universidade Federal da Fronteira Sul, da UFFS. É um órgão público, não tem problema. Mas olhem como que essa universidade faz transparência ativa. Eles dão acesso até a fotografias, notícias, atas do conselho, processos, tudo Daniel, é divulgado nessa ferramenta. Daniel, Por favor, podem falar. não tá aparecendo. Você tá falando da ferramenta da universidade, mas não tá aparecendo. Ou não tinha compartilhado ainda? Não, agora é que eu vou compartilhar ela, viu? Ok. Por isso que eu disse, eu devolvo a palavra para vocês, aí vocês podem ir respondendo tudo que eu fui conversando, e aí vocês vão me fazendo pergunta e vão olhando aí o que eu for compartilhando aqui, porque eu vou compartilhar para vocês ferramentas que já usam esse software livre que é o Atom. Tá? Esse aí é o Atom da UFFS. Olhem só, vocês mesmos podem acessar acervo.uffs.edu.br. É uma dentre um oceano de soluções no mundo inteiro que utilizam. Olhem só, documentos iconográficos, documentos textuais, sonoros, audiovisuais, tá? Como realizar busca. Isso é o Atom, isso é o front-end do Atom que os usuários vão procurar. Vocês podem procurar qualquer coisa aqui, ó. Por exemplo, eu vou nos últimos documentos submetidos e eu vou encontrar ali uma sessão extraordinária do Conselho Universitário. Olhem como aparece o plano de classificação, aonde esse documento foi produzido, e aqui abaixo nós temos os documentos todos divulgados. Seja vídeo, seja foto, seja documento, processo e etc. Mas agora sim, ó, vocês vão falando e eu vou mostrando aqui. Professor, nós aqui, nós temos os instrumentos da gestão arquivística, nós temos tabela de temporalidade, nós temos a política, como nós somos uma instituição, nós temos instrução normativa, manual de procedimento, tá? Nós temos isso daí, a gente teve um cuidado desde 2012 trabalhando isso daí, inclusive os nossos documentos foram até primeiros do que os documentos do governo do estado, porque só em 2016 que o estado do Maranhão fez a questão das políticas para arquivo, né? E é de lá para cá que o senhor viu aquela galera lá naquele evento, todo mundo muito agoniado, né? Mas nós, Sebrae Maranhão, já estávamos com as nossas prontas, inclusive na época eu colaborei muito com a professora do arquivo público, porque ela disse, Márcia Gorete, como tu tem facilidade, a tua empresa, de pagar as viagens que tu precisa, vai nas viagens, vai nesses locais, busca informação e traz para a gente. E assim a gente fez, na época era a professora Maria Helena, né? E a gente tem. Mas eu não consegui, eu parei, eu fui barrada bem nessa questão do sistema, isso aí que está faltando para mim. E eu digo muito aos gerentes, aos diretores e na casa, que isso eu acho que é um legado importante para a instituição. Então, não adianta eu chegar bem aqui, no olho do furacão, e não conseguir fazer a implosão dele. E é necessário a gente expandir essa informação que a gente tem. Márcia, isso é bom que você falou. Você viu que você pode ter? Olha o que eu estou compartilhando aí. Esse aí é o Atom da UFV, Universidade Federal de Viçosa. Olhem como eles compartilham os documentos deles de acordo com o plano de classificação. Eu vou compartilhar essa outra tela aqui, ó, que é do Atom do Instituto Federal de Porto Alegre. Esse é o Atom, com os documentos no plano de classificação. Olhem as atas das reuniões publicadas online. Tudo isso que você falou tinha que estar publicado num lugar online. Essa é a pergunta. Vocês já têm um lugar para ir compartilhando esses documentos? A Márcia já tem um lugar que ela possa pegar um documento que ela digitalizou de engenharia, que você comentou, e você já pode subir esse documento para ele ficar, ele é público. Se for público, já ir compartilhando nessa plataforma. Olhem esse outro Atom aqui, ó. Eu vou trocar a guia compartilhada. De novo, aquela outra universidade, todos os documentos compartilhados, mas numa estrutura do plano de classificação. E eu vou lá em cima e eu vou procurar aqui, por exemplo, eu vou procurar algo de engenharia, ó.
Vamos ver se tem. Se tiver indexado, tudo vai ser encontrado. Ou se não for indexado, o próprio Atom, ele faz um rastering do conteúdo. Ele detecta as palavras através de uma ferramenta PDF to Text e vai indexar todos os documentos que estiverem ali de forma automática. Então, veja que vocês vão usar ferramentas que foram construídas para isso. Perdão. E se a gente tiver um documento que sigiloso, de acesso restrito, o Atom também tem essa... Também, e aí olhem só, vocês vão ter aqueles documentos, por exemplo, altamente protegidos, que vocês nem vão botar naquele Atom público. Tá? Vocês vão botar numa instância do Atom, que é um Atom interno, numa intranet ou numa extranet, com login, com senha, somente pessoas autorizadas, ele não será público, simplesmente é uma VM separada, ou uma instância Docker separada, tá? Totalmente protegida. Vocês vão poder ter documento de pessoal, é assim que funciona nas instituições. A gente põe documento pessoal, a gente põe documento de gestão de pessoas, a gente põe processos sigilosos, e põe nesse ato interno. Mas aí, olha só, mesmo no Atom público, que são aqueles documentos que não estão acessíveis neste momento, eu posso botar documentos naquele Atom público, mas não publicá-los livremente. Eles estarão lá, no Atom público, mas vão requerer um login e senha para acessar aquele documento. A gente usa isso no Atom público para aqueles documentos que em um determinado momento serão liberados a público. Tá? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou de acordo com a Lei Geral de Acesso à Informação, a LAI ou a LGPD, ou então documentos de patente, que vão ter a patente liberadas no futuro. Então, a gente também tem essa solução no Atom, dizendo quando que esses documentos serão liberados automaticamente. Quem foi que levantou a mão? Me tirou uma dúvida, esses documentos aí dessas universidades, eles estão armazenados então no servidor da instituição, não é isso? Aí quando a pessoa, eles têm que botar um domínio no ar, ou é na instalação já do Atom que ele já tem esses parâmetros que o cara tem que configurar? Nessa instalação, ele tem parâmetros de configuração que eu posso utilizar o que nós chamamos de pipelines. Eu posso colocar que esses documentos são todos no file system, local file system, por exemplo, é dentro do meu servidor, ou então a ferramenta permite que eu configure unidades em nuvem. Então eu posso configurar, não, eu contratei uma Amazon aqui, então eu vou lá e eu configuro a Amazon. Não, eu contratei a Microsoft, a Azure da Microsoft, então eu vou lá e eu configuro, olha, esses documentos estarão na Azure da Microsoft, esses estarão numa DuraSpace. E aí eu vou configurando essa infraestrutura, essa arquitetura de nuvem na ferramenta. Vejam que não tem problema nenhum do Atom ser totalmente em nuvem. Inclusive, tem instituições que vendem instâncias de Atom em nuvem. Eu posso contratar, eu posso comprar o Atom em nuvem. A própria Artefacto, que é uma das desenvolvedoras do software livre, ela vende o Atom com um número X de gigas, de teras ou de petas disponíveis para armazenamento. Isso vai do modelo da minha casa, sabe? Que é minha casa peta, professor? Modelo. Que é Petabytes de informação. Ah, tá. Ixi, meu Deus. Petabytes de informação. Então, eu vou definir essa arquitetura de armazenamento. Se é local, se é em nuvem, se é contratada. Então, a ferramenta ela foi construída exatamente para essa complexidade de arquitetura. Ela não tem problema nenhum. É a casa que vai definir e a casa que vai implementar a sua política de TI. E, professor, aí ele consegue puxar informação de outros sistemas? No caso aqui, a gente tem alguns sistemas, né? Ele consegue puxar a informação ou é a gente que tem que exportar para dentro dele? Aí olha só, ele não faz a captura, mas ele foi desenhado, ele tem o que a gente chama de um SET API, que é uma tecnologia computacional para a gente dialogar com esses sistemas, REST API, ele é full API, o Arquivemática,
para que eu possa pegar esses sistemas que eu tenho, conformar pacote e enviar via pacote CIP para o Arquivemática. Então, veja que essas ferramentas foram construídas para isso, para ser um lugar convergente de captura de informação, documentos, processos, digitalização de DVD, digitalização de CD. Eu posso construir uma pasta compartilhada na rede e dizer para o Arquivemática, toda vez que cair alguma coisa lá, você captura daquele lugar. E aí eu só vou salvando digitalizações naquela pasta compartilhada e o Arquivemática vai capturando para dentro do seu sistema. Mas quem tem que fazer esse pacote somos nós, é a instituição. Nós é que temos que ir identificando todos esses sistemas de informação que não estão de acordo com a norma ISO, que não estão de acordo com os padrões, e começar a identificar e capturar. E fazer essa captura. O interessante é que depois que acontecer essa captura, olhem o ganho que vocês vão ter. Vocês vão ter um lugar único de memória de preservação e um lugar de transparência ativa dos pacotes DIP para a instituição. Eu entendi. Inclusive, tudo que a gente fazemos aqui, a conversão digital, é seguindo ali o requisito dos 300 DPIs, quando é mapa, plantas grandes, a gente também faz a recomendação, está em OCR. Nós fazemos também o tratamento da imagem, porque muita gente tem o hábito de riscar documentos, escrever recadinho do amor, coração, e a gente trata essa informação. Então, ela está... toda essa massa convertida, ela está no padrão internacional para ir para qualquer sistema que o Sebrae vier adquirir. Então, eu tive muito esse cuidado à frente de lições aprendidas de outras instituições que contrataram empresas para digitalizar e elas passavam lá só digitalizando. Quando tu vai ver, a resolução era muito grande ou muito pequena, não havia um parâmetro que, para mim, era lixo, né? E você viu o perigo dessas digitalizações? Não é só também a qualidade do material. Também é o perigo de como que eles fizeram a digitalização e aonde que eles colocaram os materiais. Exatamente. E a questão da fonte, da veracidade da informação. Claro. Dizendo que Eu já aquilo devo lá, delicitar, assegurado, que aquilo eu é já igual ao devo. original. Isso. Veja como eu já deveria, e isso é uma recomendação para vocês, eu já devo de licitar, ou de contratar, ou de chamar essas instituições e pedir para eles. Vocês vão digitalizar, mas vocês têm que me entregar esses documentos em pacotes AIP e DIP. AIP no Arquivemática e DIP no Atom. Como está aqui, por exemplo, esse Tribunal do Maranhão aí, ó, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Vocês estão vendo que é um Atom? É uma ferramenta Atom. E olha esses documentos que estão aqui dispostos. Eles estão dispostos já dentro da plataforma. Então, vocês, quando forem contratar uma instituição, uma empresa, contratem e já digam. Vocês têm que digitalizar, mas vocês têm que me entregar aqui nesse lugar, aqui nessa ferramenta, aqui no Atom. Digitalizado dentro do plano de classificação e dentro do Atom, nesse software livre, nessa ferramenta. Esse é o mais importante, porque daí a digitalização ela não vai estar perdida num lugar qualquer, numa pasta. Ela vai estar digitalizada e colocada num lugar de preservação e de acesso ao futuro. Infelizmente, quando nós fizemos a contratação da atual empresa que está conosco, nós estávamos ainda buscando esse entendimento. Então, a literatura que a gente tem voltado para uma pessoa como eu, analfabeta de tecnologia, foi muito difícil, até porque eu estava vivendo um momento com a tecnologia interna que eles não era o objetivo deles, eles não estavam preocupados com nada, estavam preocupados com o mundo deles. E eu disse, não, se eu não posso carregar o peso todo, eu vou dividir este peso. E aí eu dividi o peso até chegar esse momento. Então, agora, a gente quer dar esse upgrade. E nesse upgrade, a gente precisa muito, já que Deus colocou você aqui no caminho da nossa instituição, e eu, sendo perseverante, lhe procurando, e você atendeu,
eu quero que você nos ajude a dar os caminhos, como e de que forma você pode nos apoiar com essa nova desafio que a gente tem aí pela frente, que essa atividade migrou para a unidade de inteligência de mercado, exatamente pela instituição entender que a gente tem este conteúdo e que a gente tem que trabalhar esse processo da inteligência, da gestão do conhecimento. O gerente André, por favor, complemente aí o que eu estou falando, por gentileza, ou os outros colegas. Sim, é isso mesmo. A gente, na verdade, eu não tinha noção dessas características, né, e aí a empresa também já está há um tempo fazendo a digitalização, né, para poder entregar dessa maneira que talvez seja essa, que inclusive órgãos públicos aí vamos dizer, de renome, né, como o Poder Judiciário, utilizam para apresentar documentos históricos, né. Eu naveguei também aqui um pouco, enquanto o professor Daniel estava manipulando, eu remexi também aqui do tribunal, achei aqui um plebiscito para a criação do município, especificamente, né. Para mim ainda não é muito comum, você carregou, Daniel, umas telas, né, que eu não consegui achar aqui, né, então para mim é a primeira vez que eu estou acessando dessa maneira, essa ferramenta, eu nunca tinha acessado, então não coloquei aqui, quer dizer, vou tentar aqui fazer uma busca, ver se eu acho alguma coisa interessante, mas a gente realmente precisa pensar em formas do que vai ser mostrado, e é bem interessante aquilo que o Daniel trouxe da proteção, né? Eu acabei não anotando aqui o nome, mas é o conjunto central que faz todo aquele processo lá, aquele framework. Acabei não anotando realmente. Mas enfim, a gente precisa, professor, aqui de um auxílio, né? De uma consultoria que possa, a gente, junto com a nossa, o pessoal que está conosco aqui na unidade de inteligência, mas principalmente os da tecnologia da informação, é que vai permitir, né, o acesso ao repositório, aos dados, às formas de que os sistemas possam convergir para entregar a informação de maneira que possa ser colocada num sistema, num front-end como esse, né? E como construir esse front-end também de maneira bem fácil e amigável para o usuário, porque para mim, que já mexo no dia a dia, tive dificuldade no TRE, né? A gente tem que ser de uma maneira que rapidamente a pessoa vá lá e procure a informação que ela queira. Vocês viram que o principal do diálogo que a gente está tendo agora de manhã aqui não é nem exatamente a ferramenta, o software. Não é o software livre. Vocês viram que o principal daqui é o conhecimento que vocês podem levar. Esse é o mais importante. Se vocês tiverem esse conhecimento de saber que a digitalização tem que ser entregue em pacote AIP no Arquivemática e no Atom, vocês podem até fazer um termo aditivo num processo que vocês já têm aí de digitalização. Chamem a contratada. Gente, nós precisamos de um termo aditivo. Nós precisamos fazer uma adequação técnica. Aí vocês argumentam, olha, isso aqui não é só uma decisão de um setor. Isso aqui é uma norma ISO internacional. Nós estamos falando da ISO 14721, que vale no mundo inteiro. Nós estamos falando de uma recomendação do Conselho Nacional de Arquivos, do CONARC brasileiro, que é a resolução número 43. Então, vai ser tranquilo vocês sensibilizarem a empresa. E aí, vocês vão pedir que já esteja nessa sistemática. Inclusive, vocês vão poder contratar no futuro. Vocês não precisam pensar só em vocês criarem a infra. Vocês podem contratar uma digitalização que já deu o Atom para vocês. Gente, eu vou contratar, é quase como uma compra casada, desculpe a palavra casada, que pode não cair bem, mas sim cai bem nesta hora. Vocês compram a digitalização, mas vocês colocam no projeto, eu quero a digitalização desse acervo de 10 mil itens, que é importante para a administração, são documentos estratégicos, mas eu quero que tudo já me seja entregue num Atom online, em nuvem, na Microsoft, na Azure, ou então sei lá, na nuvem que vocês quiserem. Uma nuvem local, uma nuvem da Amazon. Então, veja que vocês já vão ganhar o Atom instalado
já vai estar pronto, já vai estar configurado. E aí vocês saem usando. Vocês contrataram uma coisa, mas ganham outra. Olhem esse Atom que eu vou abrir agora para vocês. Eu vou digitar no Google aí Atom UFSM. Só isso. Tá? Só para mostrar uma busca para vocês. Porque a recuperação vai vir de acordo com a indexação que foi feita. Tem casos que o tribunal não indexa o material. Aí o material está lá dentro, mas não está indexado. Isso é importante. Então eu vou abrir ali, ó, o Atom da UFSM. Vocês estão enxergando aí. Lá em cima no pesquisar, naquela caixinha, eu vou digitar ali o meu nome. Daniel Flores, ó. Vamos ver se eles têm algo sobre mim lá. Vamos dar Enter. Vocês viram que eles trouxeram aqui, por exemplo, um Congresso Nacional de Arquivologia em que eu apareço, ó. Vamos clicar naquele material ali. Ao clicar no material, veja que ele mostra o documento. Ali, ó, uma foto minha, antiga, quando eu estava lá na UFSM ainda. Está tudo descrito de acordo com a norma ISO internacional, de acordo com a ISAD-G e de acordo com a NOBRAD. Então, vejam, esse é um exemplo do material que foi bem elaborado. Vamos procurar lá na UFSM de novo, se eles têm algo aí sobre prédio. E vamos dar Enter. Ah, eles têm prédio 21, ó. Vamos clicar ali. Vocês viram que a chave é a indexação. A chave é o arquivo que vai dar. Então, se o Atom não estiver bem indexado, não recupera. Agora, se vocês vão botar dissertação online e vocês colocam o nome do autor, se vocês vão botar planta de engenharia e vocês colocam quem foi o arquiteto, quem foi o engenheiro nas palavras-chave, tudo vira recuperável. Ou então aqueles casos que vocês vão subir PDF que já tem uma camada de texto, o próprio Atom vai indexar. A chave está em vocês alimentarem bem a ferramenta. Se vocês alimentam bem a ferramenta, ela será recuperada. Os documentos virão para os usuários. Olhem que maravilha vocês terem uma ferramenta dessas que o cidadão chega no Sebrae do Maranhão e digita: ah, eu quero tal normativa. Digita e vem a normativa. E aí ele vai filtrando e ele vai recuperando a informação. Isso é que vocês precisam, de um ambiente para vocês começarem a indexar esses materiais e o cidadão começar a dar feedback. Seja um usuário ou seja a área técnica da casa também. O próprio funcionário do Sebrae, a própria gestão começar a ver. Não, olha a qualidade desse material, olha a qualidade da recuperação da informação. Eu digito tal coisa e isso me é apresentado. Estou à disposição de vocês. Essa adequação técnica, então, é para digitalizar já com o AIP, é isso? Eu perdi aqui a sequência. Exatamente. Vocês vão licitar ou vão fazer aditivos aos contratos de vocês, digitalização e a entrega em pacotes AIP e DIP com Arquivemática e Atom. E aí vocês registrem de acordo com a norma ISO 14.721, é uma norma internacional. Só colocar isso já está perfeito. Vocês viram que em um parágrafo vocês conseguem fazer ou uma licitação, uma contratação magnífica. E aí vocês podem colocar, a área de TI de vocês pode dizer o seguinte: não, eu quero que seja na nuvem da Amazon. Então vocês já digam, olha, essa contratação vai ter que me entregar uma VM ou uma instância Docker, com 100 gigas de armazenamento, com contrato por 5 anos, pré-licitados e entregue na casa. Vejam que no objeto licitado, vocês já podem colocar o que vocês querem receber dessa digitalização. A sua recomendação é melhor que fique na nuvem ou em servidores próprios? Pensando aí no futuro de, por exemplo, eu contrato 5, 10, 15 anos, de repente esse contrato dá um problema. Isso vai da arquitetura da casa. Tem que sempre ser respeitado qual é a arquitetura, qual é a política da casa. Mas, assim, segundo os nossos referenciais de TI hoje, a convergência que vem acontecendo, a nuvem é definitivamente a mais recomendada. Tá? Então, assim, convergência para a nuvem. Contratos bons, contratos bem elaborados, contratos prevendo tempo. O Arquivemática e o Atom não tem problema nenhum de usar nuvem. A única coisa é
que seja uma boa nuvem, com um bom contrato, com longevidade, com previsão de backup, tá? Com previsão de crescimento, de sustentabilidade futura. Isso não tem problema nenhum. E, professor, isso relacionado com a lei de proteção de dados, a questão das nuvens em relação a dados pessoais. Isso é ótimo, porque daí, vejam, tem muita ferramenta sendo usada aí com material que é protegido pela LGPD, mas que, na verdade, a ferramenta não protege nada. Aqui nós estamos falando de uma ferramenta que foi criada para proteger de verdade. Então, nós já podemos colocar com material protegido uma instância interna, somente acessível via intranet, que a gente vai configurar. Somente IPs daquele range do Sebrae vai acessar. Ninguém acessa de fora. Nenhum hacker ou cracker vai conseguir entrar. E aí entra o Arquivemática, que é aquela ferramenta que armazena o IP, que não é público, nunca, jamais. Tá, só queria só entender, então, se eu jogar nas nuvens, tá? Através desses procedimentos, é seguro. Agora, se eu jogar na nuvem sem ser através desses procedimentos, não é seguro? Exatamente. A partir do momento que eu adoto uma nuvem, mas que eu não botei requisitos no ambiente em nuvem, eu não fui lá e coloquei uma ferramenta na cloud que é protetiva, uma ferramenta que controla o acesso, uma ferramenta que restringe acesso de IPs, que restringe acesso de pacotes, aí é que eu estarei colocando em insegurança jurídica a minha instituição. Professor, então a pergunta é possível o senhor nos assessorar nesse momento de transição, inclusive de mudança aí dessa questão da adequação técnica junto à empresa que está conosco? É possível, sim. A única coisa que eu preciso ressaltar aqui é assim, nós não somos uma empresa aqui, nós somos um grupo de pesquisa, sabe? Sim. Então, qual é a nossa vibe? A nossa vibe não é ganhar dinheiro, a nossa vibe não é contratar, não é captar o cliente, nós não estamos para isso. Sim, sim. Nós queremos que a coisa aconteça. Então, assim, ó, a gente tem a disponibilidade, a gente dá assessoria, a gente dá suporte, mas aí é claro que nessa onda vem a nossa limitação, que a Márcia já viu. Por quê? Porque a gente é muito demandado. Tá? E aí, o que eu diria? Se vocês pensarem na ideia de só o grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense nos assessorar, vocês vão se decepcionar. Por quê? Porque a gente vai ter restrições de atendimento, de horário, de resposta, de demanda. E aí, para isso, aí é que eu digo, vocês não geram dependência com absolutamente ninguém. Isso é o mais interessante nessa sistemática. Vocês vão poder contratar uma empresa daí do Maranhão. Vocês vão poder contratar uma outra universidade. Vocês vão poder visitar o TJ do Maranhão, que tem uma expertise. Tá? E é gratuito. Vocês vão poder visitar o TRE. Olha o TRE que eu compartilhei ali também. Ó. Deixa eu compartilhar aqui. Aí do Maranhão, gente. TRE-MA. Um case excelente de Atom e de Arquivemática. Uma cobrança do judiciário brasileiro através da resolução 325 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Vejam como os órgãos públicos estão obrigando. Então, assim, ó, existe um ecossistema muito complexo que vocês vão poder contratar empresa, chamar especialista, visitar, vocês mesmos chamarem alguém de TI do TJ do Maranhão para ir aí dar um suporte. Como é que foi configurado? Como é que vocês conformaram a nuvem? Vocês usaram ambiente virtualizado ou ambiente dockerizado? Então, essas trocas vocês vão poder estabelecer e elas são gratuitas, são livres. É isso que eu queria dizer, viu, chefe André? Aqui no Tribunal de Justiça, foi a própria equipe de TI deles que fez todo o trabalho sob a orientação do professor Daniel Flores, tá? Mas eles pegaram uma equipe dedicada para isso, porque foi uma imposição do presidente lá, uma equipe toda envolvida. Já é diferente da gente aqui, né? A gente já não tem ninguém, né? E quanto ao contrato da empresa Tecnocop, infelizmente, ela não prevê esse ajuste, porque não estava previsto lá.
tá? E aí não tem como a gente alterar esse escopo, teria que a gente procurar ver como é que a gente contrataria se eles tivessem equipe, ou seguir essa sugestão aí de ir atrás de uma outra universidade que pudesse emparcerar com a universidade do professor Daniel Flores para a gente fazer esse case. Eu não sei, Tá. agora minha cabeça ficou flutuando aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com os colegas do tribunal para ver lá as formas que eles fizeram, conversar com o pessoal da TI, e a gente volta a conversar novamente com o professor Daniel, ver uma forma que a gente pode ter uma orientação bem específica do nosso case aqui específico, né? Pode ser até que os colegas aqui do tribunal já enxerguem e nos dê o caminho das pedras, né? Enfim. Mas é isso. Acho que, bom, também já é 12h10, não tomar muito tempo do professor Daniel, já está na hora do almoço. Agradecer pela disponibilidade dele e abrir nossa mente para esse novo mundo aí que está surgindo para a gente. Não, e assim, ó, da nossa parte, dizer que a gente está à disposição de vocês. Eu vou mandar o slide que eu utilizei na apresentação, compartilho, vocês podem compartilhar livremente. Obrigado. Podem nos chamar, e sabendo assim, ó, não precisa ser só a nossa universidade, vocês podem chamar qualquer outra. Qualquer especialista, usar esse material que está na internet, chamar parceria, visitar as instituições. Vocês vão entrar num ambiente muito profícuo, tá? Todo normalizado, todo regrado da segurança jurídica dos documentos, com softwares livres, com Certo. nuvem ou não. Ok. Bom, então, agradecer a intermediação da Márcia, né, que fez essa ponte com o professor Daniel. Agradecer, professor, pela sua disponibilidade e seu conhecimento aí que você trouxe para a gente. Muito obrigado e boa tarde. Então tá bom. Obrigado, boa tarde a todos e todas e até uma próxima. Até. Obrigada, eu só tenho que agradecer, professor Daniel, sou suspeita de falar que eu sou sua fã, tá? E vou continuar ali no seu pé, tá bom? Um bom almoço para todos. Um Tá abraço. bom. À disposição. Um Obrigado, abraço. gente. Boa Tá, tarde. tchau.